Multa injusta desperta fúria de advogada em condomínio de luxo. O síndico arrogante não sabia que aquela moradora discreta havia escrito todas as regras que tentava distorcer. Uma batalha silenciosa revela corrupção, mentiras e abuso de poder. Acompanhe cada passo dessa reviravolta impressionante, que transformou um simples conflito numa revolução condominial. Prepare-se para uma história de justiça e redenção que irá inspirar você. Deixe seu like, inscreva-se e comente sua experiência com síndicos tiranos. R$ 500 de multa. 500. Colado no para-brisa do meu carro importado, como se eu fosse uma criminosa qualquer que acabou de assaltar um banco. E tudo porque estacionei na vaga de visitantes por míseros 30 minutos. 30 minutos, gente. O tempo que levei para subir até meu apartamento, pegar uns documentos importantes que tinha esquecido e voltar. Mas, aparentemente, no reino encantado dos Jardins da Colina, isso é tempo suficiente para o todo-poderoso síndico, o Sr. Ramiro, ou Seu Ram, como passei a chamá-lo carinhosamente, decidir que eu merecia uma punição exemplar. O que ele não sabia, o coitado, é que aquele pedaço de papel plastificado, impresso com toda a pompa do brasão do condomínio, acabaria sendo o primeiro tiro de uma guerra. Uma guerra que ele começou, mas que eu, com toda certeza, iria terminar. Sabe por quê? Porque aquele síndico arrogante se esqueceu de um pequeno, minúsculo detalhe. Eu sou a advogada que redigiu o regimento interno daquele condomínio 5 anos atrás. Eu conheço cada vírgula, cada entrelinha, cada brecha daquele documento. Eu sei exatamente o que é permitido e o que não é. E uma multa de R$ 500 por estacionar na vaga de visitantes por 30 minutos, isso definitivamente não estava no regimento que eu escrevi. Vocês já conheceram alguém que parece ter nascido com um diploma de dono da razão pendurado no berço? Pois é, o nosso querido síndico Ramiro é exatamente esse tipo. Um homem de seus 60 e poucos anos que caminha pelo condomínio como se fosse o imperador de um pequeno país. O tipo de pessoa que, se pudesse, usaria uma coroa e um cetro enquanto fiscaliza se a grama está sendo cortada na altura correta. E desde que me mudei para os Jardins da Colina, parece que virei seu alvo preferido. Talvez porque não abaixo a cabeça quando ele passa, talvez porque questiono suas decisões arbitrárias nas reuniões de condomínio. Ou talvez, e isso é o mais provável, porque ele se sente ameaçado por uma mulher que conhece mais as leis do que ele. Naquela noite de chuva intensa, enquanto olhava pela janela do meu apartamento e observava aquele papel ridículo grudado no meu para-brisa, tomei uma decisão. Aquela seria a última arbitrariedade do Seu Ram. O que ele não percebia é que havia acabado de cutucar a advogada errada com vara muito curta. E vou confessar uma coisa para vocês. Sou uma pessoa meticulosa, obsessivamente meticulosa. Minha mente funciona como um arquivo perfeitamente organizado. Cada detalhe, cada conversa, cada e-mail trocado, tudo fica guardado aqui dentro. Meus colegas de escritório brincam que eu tenho memória fotográfica, mas não é bem isso. É mais. Uma obsessão por justiça, por fazer as coisas do jeito certo. Às vezes me pergunto se essa rigidez com princípios não afasta as pessoas. Se minha insistência em seguir regras não me torna uma chata insuportável em jantares e festas. Mas naquele momento, olhando para a chuva que castigava a cidade e para aquela multa injusta, eu sabia que minha chatice seria minha maior arma. Na primeira reunião de condomínio após o incidente da multa, entrei no salão de festas, como se estivesse entrando em um tribunal. Pasta na mão, cabelo preso, óculos de leitura pendurados no pescoço. Vi o Seu Ram sentado em sua cadeira especial. Sim, ele tem uma cadeira diferente, mais alta que as outras porque precisa ter visibilidade para conduzir a reunião. Ridículo, não é? Vocês precisavam ver a cara dele quando me viu entrar. Um misto de surpresa e desconforto. Ele sabia que eu não deixaria aquilo passar. Item 6 da pauta: contestações de multas. Ele anunciou, folheando seus papéis nervosamente. Temos uma contestação da moradora do 1201 sobre uma multa de estacionamento. Exatamente, eu disse, levantando-me calmamente. 50 pares de olhos se voltaram para mim.
E não é qualquer multa de estacionamento, é uma multa ilegal. Fiz questão de enfatizar a última palavra, deixando-a pairar no ar por alguns segundos. O síndico pigarreou, ajustando sua gravata. Sim, ele usa gravata em reuniões de condomínio, acreditem. As regras são claras, doutora. Apartamentos não podem utilizar vagas de visitantes. Curioso você mencionar isso, seu Ramiro. Abri minha pasta e retirei uma cópia do regimento interno, porque segundo o regimento que eu redigi e que foi aprovado por esta Assembleia há 5 anos, moradores podem sim utilizar vagas de visitantes por períodos de até 2 horas, desde que não haja eventos no condomínio que demandem todas as vagas. E vejamos, fingi consultar meu relógio. No dia da multa não havia nenhum evento, a não ser a sua vontade súbita de me prejudicar. O silêncio tomou conta da sala. Alguns moradores se entreolharam, confusos. Uma senhora no fundo perguntou ao marido, alto o suficiente para todos ouvirem, mas o regimento não dizia outra coisa? E foi aí que a bomba explodiu. Ao questionar o regimento, descobri que nosso ilustre síndico havia feito algumas pequenas modificações ao longo dos últimos meses. Pequenas modificações que, por um acaso do destino, beneficiavam principalmente a família da sogra dele, que agora ocupava 3 vagas de garagem quando o permitido era apenas uma por apartamento. Que conveniente, não acham? Essas alterações foram aprovadas em assembleia extraordinária. Ele tentou se defender, o rosto cada vez mais vermelho. Mesmo? E poderia nos mostrar a ata dessa assembleia? Perguntei com o sorriso mais doce que consegui forjar. E vocês podem adivinhar, não havia ata. Não houve assembleia. Era tudo uma grande mentira para justificar seus abusos de poder. No final daquela reunião, consegui não apenas anular minha multa, mas também levantei a primeira suspeita sobre a administração do seu RAM. As bandeirinhas coloridas da festa junina, que se preparava no salão ao lado, pareciam zombar da situação, tão festivas em meio a tanto desconforto. Mas se vocês acham que o síndico iria simplesmente aceitar a derrota e seguir em frente, vocês não conhecem o Ramiro. No mês seguinte, comecei a notar algo estranho com minhas correspondências. Cartas chegavam abertas, pacotes desapareciam misteriosamente por dias antes de serem encontrados. Coincidência? Não acredito em coincidências, especialmente quando envolvem um síndico contrariado. Decidi fazer um pequeno experimento. Instalei uma câmera discreta no hall de entrada do meu andar. Nada ilegal, apenas uma pequena câmera voltada para minha própria porta e caixa de correspondência. E não é que flagrei o porteiro que por acaso é primo do síndico, abrindo minhas cartas? Pois é, minha gente, a coisa estava ficando mais suja do que imaginei. Mas espera, tem mais. Ao investigar mais a fundo, descobri indícios de irregularidades nas contas do condomínio nos últimos 6 meses. Faturas duplicadas, serviços pagos mas nunca realizados, contratos com empresas fantasmas. O que começou como uma simples contestação de multa estava se transformando em algo muito maior. Convoquei uma reunião com o Conselho Fiscal e apresentei minhas descobertas. Vocês precisavam ver a cara dos conselheiros. Parecia que tinham visto um fantasma. Um deles, seu Osvaldo da cobertura, chegou a engasgar com o café. Mas isso é muito grave, doutora. Sim, seu Osvaldo, era grave e estava prestes a ficar ainda pior. No 3º mês da nossa pequena guerra, recebi uma visita inesperada. Adivinha quem bateu à minha porta numa terça-feira à noite? Isso mesmo, o grande síndico em pessoa. Ramiro estava diferente. O ar de superioridade havia dado lugar a um sorriso conciliador que mais parecia uma careta. Doutora, acho que começamos com o pé esquerdo. Ele disse enquanto eu o observava da soleira da porta, sem convidá-lo para entrar. Vim propor um acordo. Um acordo. Que generoso da parte dele. E qual seria esse acordo? Simplesmente cancelar todas as multas aplicadas ao meu apartamento e reduzir meu valor de condomínio em 30% por 1 ano. Em troca, eu deveria manter discrição sobre as irregularidades descobertas. Em outras palavras, calar minha boca e fazer vista grossa para a corrupção. Vocês conseguem imaginar a audácia? Ele realmente achou que eu, uma advogada com 20 anos de carreira,
Iria aceitar um suborno tão descarado? Seu Ramiro, eu disse mantendo minha voz calma, acho que o senhor confundiu profissão. Eu sou advogada, não cúmplice. Fechei a porta na cara dele. Satisfeita? Sim, mas também sabia que acabara de declarar guerra aberta. E não deu outra. No dia seguinte, o elevador do meu bloco foi misteriosamente interditado para uma manutenção emergencial por tempo indeterminado. 12 andares de escada todos os dias. Aos 57 anos, não é exatamente meu exercício favorito. Mas se ele achou que isso me quebraria, estava muito enganado. Cada degrau que eu subia só aumentava minha determinação. E a essa altura, eu já não estava sozinha. Dona Aparecida, uma professora aposentada do 8º andar que também sofria com as escadas, se tornou minha aliada. Aos 73 anos, ela ainda tinha mais energia e indignação que muitos jovens. Isso não pode continuar, ela me disse um dia, enquanto parávamos no 6º andar para recuperar o fôlego. Minha neta veio me visitar e teve que carregar meu carrinho de compras por todas essas escadas. A tradicional festa de São João do condomínio estava se aproximando, um evento que era o orgulho dos Jardins da Colina, famoso na região inteira. Todo ano, o condomínio investia uma quantia considerável para realizar uma festa memorável. Quentão, milho verde, fogueira, artificial, claro, estamos em um condomínio, bandeirinhas coloridas, música ao vivo. Uma verdadeira quermesse de luxo. E foi preparando essa festa que descobri outro esquema do seu RAM. Grande parte do orçamento ia para empresas de fachada pertencentes a parentes dele. O buffet? Empresa da sobrinha. A decoração? Primo. A banda? Cunhado. Tudo superfaturado, claro. O quentão que custava R$ 15 o litro aparecia na prestação de contas como 50. Os docinhos que qualquer confeitaria venderia por R$ 70 o cento eram cobrados a 200. Uma verdadeira festa para o bolso do síndico e sua família. Decidi questionar esses contratos durante a reunião de organização do evento. Má ideia. Fui recebida com hostilidade por vários moradores que não queriam ver sua querida tradição prejudicada por, nas palavras da Dona Celeste do 302, picuinhas jurídicas. Aparentemente, para alguns, a festa era mais importante que a honestidade. A doutora quer acabar com nossa festa, alguém gritou do fundo da sala. Não quero acabar com festa nenhuma, respondi, tentando manter a calma. Só quero que o dinheiro do condomínio seja usado corretamente. Podemos ter uma festa ainda melhor gastando menos, se contratarmos empresas honestas. Mas era difícil competir com a imagem da festa perfeita que o síndico havia cultivado ao longo dos anos. Para muitos, aquela festa era o evento do ano, a oportunidade de se exibir para amigos e parentes com um "olha onde eu moro". E Ramiro sabia disso. Sabia como manipular o orgulho das pessoas. Quando completamos 4 meses de embate, percebi que minha reputação no condomínio estava manchada. Ramiro havia espalhado que eu queria aumentar drasticamente o valor do condomínio para criar um fundo de reserva desnecessário. A mentira se espalhou rapidamente pelas churrasqueiras aos domingos, pelos grupos de caminhada matinal, pelas reuniões de mães na piscina. De repente, eu era a vilã que queria acabar com a boa vida nos Jardins da Colina. Precisava recuperar minha reputação. Decidi organizar um café da manhã no salão de festas aberto a todos os moradores. Encomendei pães de queijo fresquinhos, café de qualidade, bolos caseiros e preparei uma apresentação simples e didática, mostrando exatamente onde o dinheiro do condomínio estava indo nos últimos meses. Vejam bem, expliquei, enquanto exibia um slide com gráficos coloridos. Cada apartamento está pagando, em média, 30% a mais do que deveria por causa dessas irregularidades. Isso significa que uma família que paga R$ 1.000 de condomínio poderia estar pagando 700, sem perda de qualidade nos serviços. Os olhos se arregalaram. As pessoas começaram a fazer contas mentalmente. R$ 300 por mês, 3.600 por ano. Esse era um argumento que todos entendiam. E não para por aí, continuei. O fundo de reserva, que deveria ser usado apenas para emergências, tem sido sistematicamente desviado para reformas que ninguém nunca viu acontecer.
Alguém notou alguma melhoria nas bombas d'água nos últimos 3 meses? Não? Pois foram gastos R$ 20.000 nelas, segundo a prestação de contas. Aquele café da manhã foi um ponto de virada. Muitos moradores passaram para o meu lado, especialmente depois que Dona Aparecida levantou-se e fez um discurso emocionado sobre integridade e respeito com o dinheiro alheio. Sendo uma professora aposentada, respeitada por todos, sua palavra tinha peso. No 5º mês veio a grande reviravolta. Durante uma inspeção no subsolo, descobri uma infiltração grave próxima à central elétrica, algo que havia sido reportado há meses, mas ignorado pelo síndico. Aquilo poderia causar um curto-circuito e deixar o prédio inteiro sem energia, além do risco de incêndio. Fotografei tudo e convoquei uma assembleia extraordinária de emergência. Foi nessa assembleia com quórum recorde que apresentei minha carta na manga, os documentos originais do regimento interno, guardados no meu cofre pessoal há 5 anos. Eles provavam sem sombra de dúvida que Ramiro havia adulterado não apenas as regras de estacionamento, mas praticamente todas as normas que limitavam seu poder. Isso é uma farsa. Ele gritou levantando-se de sua cadeira especial. Esses documentos são falsos. A doutora os forjou para me incriminar. Sorte a minha que o tabelião que reconheceu as firmas 5 anos antes era um velho amigo e, sabendo da importância daquela reunião, aceitou meu convite para estar presente. Posso confirmar a autenticidade desses documentos, ele declarou, para desespero do síndico. As assinaturas são legítimas, assim como os carimbos e registros. A Assembleia votou pela destituição imediata de Ramiro. A vitória parecia certa, mas nosso querido síndico tinha mais um truque na manga. Ele se recusou a entregar as chaves da administração e as senhas das contas bancárias. Vão ter que me tirar à força, ele berrou, trancando-se na sala da administração. Por 3 dias, vivemos um verdadeiro impasse. O condomínio ficou dividido entre aqueles que exigiam a saída imediata de Ramiro e os poucos que ainda o apoiavam. Basicamente sua família e alguns amigos próximos que também se beneficiavam dos esquemas. Os serviços básicos começaram a ficar comprometidos. A coleta de lixo atrasada, a limpeza da piscina negligenciada, a segurança reduzida. Eu poderia ter assumido a liderança da revolta. Muitos esperavam isso de mim, mas decidi agir. Nos bastidores, orientando um grupo de moradores que naturalmente emergiu como líderes. Minha experiência me ensinou que mudanças precisam vir de dentro, não impostas por uma única pessoa. Quando faltavam apenas 2 semanas para completarmos 6 meses de guerra, Ramiro revelou seu último trunfo, uma cláusula no contrato da administradora do condomínio, assinada apenas por ele, que previa multa rescisória astronômica, caso houvesse troca de gestão antes de 1 ano. O condomínio não tinha recursos para pagar tal valor. Cheque mate, doutora, ele disse, com um sorriso de satisfação, quando me encontrou no estacionamento. A não ser que você queira pagar a multa do seu próprio bolso, vamos continuar com o status quo. Ele não imaginava que eu já esperava algo assim. Passei a noite inteira revisando o estatuto que eu mesma havia redigido 5 anos antes. E, como suspeitava, encontrei a solução. A cláusula que exigia a aprovação do conselho para qualquer contrato que comprometesse mais de 10% do orçamento anual. O contrato com a administradora, com aquela multa absurda, jamais passou pelo conselho? Era nulo de pleno direito. Na assembleia final realizada no jardim central do condomínio, sob as jabuticabeiras floridas que eram o orgulho dos moradores, apresentei minha descoberta. O contrato com a administradora é nulo, expliquei. E temos provas de que o Sr. Ramiro agiu de má fé ao inserir essa cláusula abusiva sem aprovação do conselho, o que configura, além de tudo, um ato de improbidade administrativa. A essa altura, até os últimos apoiadores do síndico haviam se voltado contra ele. A sobrinha do buffet, o primo da decoração, até mesmo a sogra com 3 vagas de garagem, todos perceberam que o barco estava afundando e era hora de saltar. Ramiro foi destituído oficialmente. As chaves e senhas foram recuperadas, com a ajuda de um chaveiro e um técnico de informática. E, para minha surpresa, fui convidada por aclamação a presidir o novo conselho.
Aceitei, mas com uma condição: que todas as decisões fossem tomadas coletivamente e que o novo regimento incluísse mecanismos de controle que impedissem qualquer concentração excessiva de poder. Não queria me tornar o novo Ramiro. Esse era meu maior medo. Exatamente 6 meses após receber aquela multa injusta, estava eu na mesma janela, olhando para o mesmo estacionamento, mas com sentimentos completamente diferentes. A chuva novamente castigava a cidade, mas dentro dos jardins da colina, o clima era outro. Um clima de renovação, de transparência, de comunidade. Sabem, ao longo desses meses, aprendi algo além de como derrubar um síndico corrupto. Aprendi que minha obsessão por justiça e regras não era um defeito, era uma qualidade quando equilibrada com empatia e compreensão. Aprendi que é possível ser rigorosa com princípios sem ser inflexível com pessoas. E, principalmente, aprendi que uma comunidade unida por valores verdadeiros é invencível. Ah, e quanto ao seu Ram, dizem que ele se mudou para um condomínio, menor no outro lado da cidade. Parece que está tentando se candidatar a síndico por lá. Bem, cada comunidade tem o líder que merece, não é mesmo? Só espero que eles tenham uma advogada meticulosa entre os moradores. No fim das contas, aquela multa de R$ 500 foi o investimento mais lucrativo que já fiz. Não pela economia financeira que trouxe a todos os moradores, que não foi pouca, mas pelo senso de justiça e comunidade que restaurou ao nosso condomínio. E isso, minha gente, não tem preço. E você que está ouvindo essa história agora, da próxima vez que receber uma multa ou notificação injusta, lembre-se, conhecimento é poder. Não baixe a cabeça, não aceite o absurdo como normal. Questione. Investigue e mobilize. Você pode ser só uma pessoa contra um sistema, mas sistemas são feitos de pessoas. E quando pessoas de bem se unem, bem, vocês viram o que aconteceu com o seu Ram. Vamos combinar que aquela cadeira especial dele, mais alta que as demais, acabou servindo perfeitamente como banquinho para as crianças alcançarem a mesa de doces na nossa primeira festa junina, sob nova administração. Um fim poético, não acham? E sabe o que é mais irônico? Agora, quando estaciono na vaga de visitantes por alguns minutos para buscar um documento esquecido, não recebo multas. Recebo sorrisos e acenos, porque as pessoas entenderam que regras existem para servir a comunidade, não para oprimi-la. E essa talvez seja a maior vitória de todas. R$ 500 de multa transformaram-se em uma lição de cidadania que vale muito mais. E tudo porque um síndico achou que podia dobrar as regras a seu favor, esquecendo-se que quem as escreveu estava observando cada movimento seu. Nunca subestime uma advogada com memória fotográfica e senso aguçado de justiça, especialmente se ela tiver 57 anos de histórias para contar e nenhum medo de subir 12 andares de escada todos os dias só para provar um ponto. Ah, e para quem está pensando em se mudar para os Jardins da Colina, saiba que agora temos vagas para visitantes disponíveis, uma administração transparente e um regimento interno que é seguido à risca, mas com bom senso. E mais importante, temos pão de queijo fresco nas reuniões de condomínio, porque justiça e boa gastronomia sempre caminham juntas, não é mesmo? Agora, se me dão licença, tenho uma assembleia para presidir. E diferentemente do seu Ram, não preciso de uma cadeira mais alta que as outras para ser respeitada. Preciso apenas fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando. E você que me ouviu até aqui, lembre-se, na próxima vez que alguém tentar passar por cima dos seus direitos, pense em mim subindo 12 andares de escada todos os dias por um mês, com uma pasta cheia de provas debaixo do braço e determinação nos olhos. Algumas batalhas valem a pena ser lutadas, especialmente aquelas que parecem impossíveis de vencer, porque no final não se trata apenas de um condomínio, de um síndico corrupto ou de uma multa injusta. Trata-se de mostrar que o certo pode prevalecer, que uma pessoa pode fazer a diferença e que às vezes o sistema funciona, desde que você o empurre na direção certa com força suficiente. R$ 500 foi quanto custou minha multa. Foi quanto custou a queda do império do seu Ram.
E foi o preço que paguei para redescobrir o valor da comunidade e da justiça. Barato, não acham? E agora, toda vez que passo pela vaga de visitantes, não posso deixar de sorrir, porque aquele pequeno retângulo de asfalto foi o início de uma revolução silenciosa, feita com papéis, parágrafos e pão de queijo. O tipo de revolução que não aparece nos livros de história, mas que muda completamente a vida de uma comunidade. Às vezes penso no que teria acontecido se eu simplesmente tivesse pago aquela multa, se tivesse engolido a injustiça e seguido em frente. Quantas outras pessoas teriam sido prejudicadas? Quanto dinheiro teria sido desviado? Por quanto tempo os Jardins da Colina continuaria sendo um pequeno reinado sob a tirania do seu rã? Felizmente, nunca saberemos, porque uma advogada teimosa decidiu que R$ 500 era um preço muito alto a se pagar pela injustiça. E você? Quanto vale a sua indignação?